Minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham, pelas redes sociais da nossa Diocese de Limeira. Nós estamos aqui novamente para o nosso podcast semanal sobre o Evangelho de domingo. Vai ser a solenidade de Cristo Rei do Universo, domingo 24 de novembro de 2024. O Evangelho é de São João, capítulo 18, versículos 33 a 37. Vamos ao texto. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Então nós celebramos a festa de Cristo, Rei do Universo. Mas vamos deixar bem claro, Jesus não é rei nos moldes dos reis da terra, das realezas como nós a conhecemos. Não podemos imaginar os reis e poderosos deste mundo para depois enquadrar Jesus Cristo nesses modelos. Seria um erro. O poder e o reinado de Cristo diferem totalmente das realezas que nós conhecemos. É um reino que segue uma lógica surpreendente, desconcertante, incompreensível à luz dos critérios que o mundo valoriza e enaltece. É um reino com uma outra lógica, com outros valores. Pois bem, então, em que consiste o poder, em que consiste a realeza de Jesus Cristo? E a resposta é essa. É o poder de libertar do mal, de libertar do domínio da morte, nos conceder a vida em plenitude, a vida eterna, a felicidade eterna. A realeza de Jesus não produz escravos, mas pessoas livres. É a libertação do pecado e do domínio da morte. Graças ao derramamento do seu sangue, sua vida entregue até a morte na cruz, Jesus nos liberta do poder do pecado e do domínio da morte. Aliás, a cruz é o trono de Jesus. É bom não esquecer isso. A cruz é o trono de Jesus. Na cruz existia um letreiro sobre a cabeça de Jesus que dizia assim: Este é o Rei dos Judeus. Aquilo que na intenção dos inimigos deveria ser a justificação da sua condenação era aos olhos de Deus Pai a proclamação de sua realeza universal. A realeza de Jesus não dura por um tempo determinado, como os reinados que nós conhecemos, mas dura para sempre, é eterna. Justamente por isso, o Evangelho é uma alegre notícia, uma boa notícia, uma feliz notícia, porque garante-nos que, apesar do mal presente no mundo, o caminho da humanidade não está destinado ao fracasso, mas será um caminho que vai desembocar no reino da vida e da paz. O bem vai vencer o mal, vai prevalecer o reino de Cristo sobre o reino de Satanás. Jesus introduziu na história uma nova lógica, substituindo a lógica do orgulho, do poder, da exploração e do egoísmo, pela lógica do reino, que é a lógica do amor desinteressado, do serviço gratuito, do perdão, da tolerância e da doação sem limites. A maldade, o ódio, não pertence ao reino de Cristo. Jesus passou a vida fazendo o bem, lutando contra os males que oprimiam as pessoas. Lutou para que fosse vencido o reino do maligno e para que triunfasse o reino de Deus. A sua própria ressurreição é a prova de que o reino da maldade jamais terá a última palavra. A última palavra é do reino de Deus. É a vitória do bem sobre o mal. A solenidade de hoje lembra-nos ainda que, como discípulos e discípulas de Jesus, devemos ser mensageiros e mensageiras e colaboradores de seu reino, missionários do reino. E como tal, temos a missão de anunciar e testemunhar o reino com nossa vida. Se Cristo é de fato o Senhor da minha vida, o Kyrios, o Rei da minha vida, significa que todas as minhas opções, ou melhor, a forma de me relacionar com os outros deve estar marcada por uma contínua atitude de serviço, de respeito, de tolerância, de partilha e de amor. Aí sim, Ele é o Senhor da minha vida e eu estou participando do seu reino.
O Papa Francisco lançou uma pergunta para o Evangelho de hoje, né? Diz assim: cabe a cada um de nós fazer essa pergunta: Cristo é o Senhor da minha vida? Eu estou me esforçando para fazer parte do seu reino? Quando Pilatos perguntou se Jesus era rei, ele respondeu: eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. E aí uma outra pergunta importante no Evangelho de hoje: qual é a verdade que Cristo veio testemunhar no mundo? Toda a sua vida revela, toda a vida de Cristo revela que Deus é amor. Portanto, esta é a verdade da qual ele deu testemunho pleno com o sacrifício da própria vida no Calvário. É esta verdade que também devemos testemunhar, fazer da nossa vida um serviço de amor ao próximo, à humanidade. Essa é a verdade que Cristo revelou, fez a sua vida um serviço de amor à humanidade. O comportamento de Jesus na cruz, amando e perdoando, quebrou a dureza do coração de um dos crucificados. Um dos ladrões que estava do lado de Cristo se arrependeu e pediu: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E foi justamente a atitude de amor de Jesus e de perdão que fez o coração daquele homem se dobrar. Essa atitude ensina-nos que somente o testemunho do amor benevolente, gratuito, é capaz de abrir corações e mentes ao anúncio e acolhimento do reino. Em uma de suas catequeses mistagógicas, São Cirilo de Jerusalém ensina: nós anunciamos não só a primeira vinda de Cristo, mas inclusive uma segunda, muito mais bonita que a primeira. Com efeito, a primeira foi uma manifestação de padecimento, mas a segunda traz o diadema da realeza divina. Na primeira, Jesus foi submetido à morte humilhante na cruz. Na segunda, será circundado e glorificado por um exército de anjos. E queremos fazer parte deste reino. Humildemente, elevemos, cheios de confiança, o nosso olhar para Cristo. E como ladrão arrependido, peçamos o mais profundo de nosso coração: Jesus, lembra-te de nós quando entrares no teu reino. Amém. A todos a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.